Queridos, graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Mateus, capítulo 7, do verso 15 ao verso 23, perícope que fala sobre os falsos profetas. Mateus, capítulo 7, do 15 ao versículo 23. Esse, de fato, é o nosso penúltimo sermão no Sermão do Monte. Desde que eu comecei, que eu tento dar uns passos maiores, mas quando eu começo a preparar o sermão e eu percebo que há uma riqueza inesgotável, eu acabo me detendo um pouco mais e a gente vai se alongando no prazo. Mas esse é o penúltimo sermão para que a gente conclua o Sermão do Monte, do capítulo 5 até o capítulo 7, versículo 29. Nós temos aqui nesses 3 capítulos, que são tidos pelos teólogos, quase em sua totalidade, como o maior discurso já proferido por Cristo e, ao mesmo tempo, aquele que tem um maior peso de importância, se bem que nós não podemos dizer que os demais não têm, mas no aspecto de que Jesus faz um compilado de ensino sobre quase todos os aspectos da vida aqui nesses 3 capítulos. Então, se nós quiséssemos resumir o ensino do Novo Testamento, nós poderíamos ficar com essa porção de Mateus capítulo 5, e aqui nós já conseguiríamos ter muita coisa sobre todo o resto que o Novo Testamento diz. É bem verdade que cada verso desse aqui é suficiente para que a gente se aprofundasse, cavasse mais fundo, cavasse um pouco mais, e aí a gente teria ainda mais a aprender. Mas como o nosso propósito aqui não é ficarmos como ficou Martin Lloyd Jones durante 2 anos pregando somente o Sermão do Monte, a gente vai resumindo um pouco mais o conteúdo. Mateus capítulo 7, do 15 ao 23. Vamos ler de maneira alternada e de maneira atenta ao que diz as Sagradas Escrituras. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar nesse instante, pedir que o Senhor mais uma vez venha falar ao nosso coração por intermédio de sua palavra. Pai bendito, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui essa noite para cultuar ao Senhor. Fala ao nosso coração, Senhor. Recebe nossa adoração. Abre nosso entendimento. Que a tua palavra, que o teu Santo Espírito nessa noite, mais uma vez, venha falar conosco. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma irmã muito amada, lá da minha igreja mãe em Monteiro, chegou a uma certa idade com sérios problemas de saúde e o principal deles era um problema no joelho. Havia a falta de algumas coisas ali, no seu nome específico, mas ela se reclamava muito do joelho e chegou a um tempo que a sua locomoção ficou praticamente impossível, ela mal conseguia se deslocar para o seu mercadinho e até mesmo para a igreja, que era na frente da sua casa. Passado um período, essa irmã ficando em casa, e como naquela época não havia transmissão do YouTube, que é uma bênção para quem de fato não pode vir à igreja, ela então procurando ali, tentando encontrar
algum culto, alguma transmissão, alguma programação que ao menos fosse evangélica, ela então encontra um programa onde era realizado quase que durante o dia inteiro uma programação evangélica, com cultos que tinham horário certo para começar e terminar naquela grade de programação. E ela então começa a assistir aquela programação na TV aberta, com muito desejo de cultuar, mas sem poder ir à igreja, ela começa a assistir aquele programa e se agrada do programa. Passa um domingo, 2, 3, 4 programas daqueles que vocês bem conhecem, cujos líderes são chamados de apóstolos, bispos, até missionários, como em alguns casos, sacerdotes e coisas desse tipo. E ela então, após algum tempo acompanhando aquela programação, ela chegou à conclusão de que era uma igreja realmente aparentemente séria. Eles pregavam a palavra, eles cantavam os hinos, eles tinham os momentos de culto, então estava tudo certo. Ainda que não estivesse indo para a igreja, mas ouvindo aquela programação, é como se tivesse cultuado ao Senhor e tudo bem. Certo dia, um bispo daqueles aparece na televisão e promete uma cura para quem tivesse qualquer tipo de enfermidade. Bastava apenas fé e um copo de água sobre a televisão. Ela, numa atitude de muita convicção e fé, vai na cozinha se arrastando, enche o copinho de água e coloca em cima da televisão. Pena que não caiu, para ela não assistir o restante, mas ficou lá. Coloca copo em cima da televisão, faz um momento de consagração e toma, crendo que agora a cura iria vir. E ela foi curada. Passado um tempo, ela disse: eu não sinto mais absolutamente nada, estou bem, estou revigorada, consigo andar, mas ela parou de ir para a igreja. Porque ela entendeu que aquele programa de televisão, que aquela igreja era uma igreja boa, e que inclusive ela tinha sido curada através daquilo dali, então ela ia continuar assinando aquela programação. Começou a contribuir com aquela igreja, se inscreveu e assinou a revista daquela igreja. E assim ela ficou. Até que um tempo depois, alguns meses depois, as dores que ela havia dito que havia sido curada pelo bispo e pelo copo d'água ungido e benzido, voltaram com maior intensidade. Ao ponto de não apenas o joelho, que era o principal problema de dor, mas agora todo o corpo, ser por ela sentido dolorido e dores terríveis ao ponto dela ficar completamente acamada. Não teve jeito. Ela teve que fazer uma cirurgia. E até hoje ela tem uma séria dificuldade de se locomover. É nesse momento, então, que nós vamos, irmãos, perceber como que a falsa religião, como que o falso evangelho consegue enganar a muitos, até mesmo com sinais prodigiosos. O texto que a gente aqui encontra é uma demonstração muito clara disso, do cuidado que nós devemos ter com os falsos profetas, com os falsos mestres. Primeiro, irmãos, porque nenhum milagre da Bíblia Sagrada nos é relatado que foi realizado por Jesus e depois desfeito por ele como se tivesse perdido o seu efeito. Os milagres de Cristo eram instantâneos, eram repentinos, eram eficazes e eram para o resto da vida. Nenhum cego que foi curado por Jesus depois voltou dizendo: Senhor, olha, está começando a escurecer minha vista de novo. Nenhum paralítico curado por ele depois voltou: Senhor, olha, minhas pernas estão começando a entrevar mais uma vez. Nada disso. A cura que era realizada por Cristo, de fato, ela era genuína, verdadeira, eficiente e para o resto da vida. Se Jesus havia realizado um milagre nos olhos, na cabeça, em qualquer parte do corpo, não haveria indício daquele problema, porque o médico dos médicos havia feito o milagre acontecer. Aqui, Jesus nos alerta para o perigo que é os falsos mestres, os falsos profetas, que enganam as pessoas, que conseguem até fazer coisas prodigiosas, mas que, no fim das contas, é pura sedução. E essa história de sedução, de engano, de falsidade, ela é muito antiga. Lá no Éden a gente já encontra. O próprio diabo, autor de tudo isso, da malignidade, da sedução, do engano, na falsidade, o diabo de fato foi o primeiro homem a fazer pirataria no mundo. Ele foi aquele que fez um milagre de fazer uma serpente falar para seduzir a mulher. Dali em diante,
nós vamos encontrar muitos falsos milagres operados pelo diabo, com o propósito de seduzir, de enganar, de tentar fazer desviar da fé genuína aqueles que buscam ao Senhor. A história nos mostra, irmãos, como que o diabo sempre atuou tentando enganar e afastar o povo de Deus da verdadeira adoração, do verdadeiro Deus, da verdadeira Escrituras. É exatamente aqui que nós vamos perceber o que é que Jesus então nos ensina, para que a gente venha se precaver contra esses impostores. Diante de tanto engano que não apenas lá no passado havia, mas que ainda hoje é uma realidade na nossa vida, o que é que a gente deve fazer? Como é que a gente deve se precaver de falsos impostores, de falsos profetas, de falsos pastores, de falsos mestres que surgem e à medida que a vinda de Cristo se aproxima, parece que se multiplicam. Não apenas parece, mas a Bíblia atesta que nos últimos dias surgirão muitos anticristos, mas também muitos falsos profetas. É exatamente aqui, no versículo 15, que Jesus vai começar a nos ensinar o que é que nós devemos fazer para nos precaver dos falsos profetas. Então, diante disso, então, eu queria meditar com os irmãos nessa noite sobre as aparências enganam. As aparências enganam. O que é que a gente precisa fazer diante disso? Em primeiro lugar, não se deixe levar pelas aparências. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados de ovelhas. Esse é um contexto muito comum da Palestina, lobo e ovelha. Aqueles irmãos, aqueles habitantes daquela época sabiam muito bem o que era lutar contra os lobos que durante a noite ou que em momentos de desapercebimento do pastor, eles atacavam. Os lobos eram o maior problema que todos os pastores tinham nas suas criações. Eles eram sorrateiros, eles eram silenciosos e eles eram vorazes, atacavam e matavam. Às vezes, ou como continua sendo na verdade ainda hoje, porque não deixou de existir nem lobo nem ovelha, não apenas para matar aquela que ele iria comer, mas matando a várias ao mesmo tempo. Aqui, Jesus utiliza esse exemplo de lobo disfarçado de ovelha, porque, assim como o restante do Sermão do Monte, é um exemplo conhecido dos seus espectadores. Jesus sempre utiliza, à luz do contexto dos ouvintes da mensagem, ilustrações que estivessem de acordo com a imagem, com o convívio deles. Então, inclusive, essa é uma das características peculiares da sabedoria do nosso mestre. Jesus não vai falar sobre algo internacional para pessoas que nunca saíram de sua cidadezinha. Jesus não vai tratar sobre questões linguísticas para pessoas que não sabiam ler. Ele sempre se utiliza de argumentos e de ilustrações de acordo com o contexto. Sempre de acordo com o contexto das pessoas. Por isso que a gente vai encontrar tantas ilustrações do campo, da vida cotidiana, da vida que as pessoas de fato sabiam entender. Era a mensagem que de fato as pessoas ouviam, assimilavam a mensagem, porque fazia parte do seu cotidiano, não era algo estranho, não era algo novo. E quando era algo novo, Jesus fazia questão de explicar. Esses lobos, então, são referidos aqui no texto como sendo falsos profetas. E de acordo com o próprio Evangelho de Mateus, lá no capítulo 24, eles irão surgir e vão enganar a muito nos últimos tempos. Já existem desde o princípio, mas haverão de se multiplicar, crescer à medida que Cristo se aproxima. O Salvador vai nos mostrar, queridos irmãos, como que é perigoso nós nos deixarmos levar pela aparência. E não é novo essa relação que ele faz agora. Nós já vimos que Cristo já nos alertou sobre os pecados que podem se esconder sobre a aparência de justiça. Nós meditamos aqui em Mateus 5, nas bem-aventuranças, depois falamos sobre algumas questões que são proibidas pelo próprio Cristo. E Jesus vai dizer que o assassino pode se ocultar no desprezo. Olha, a lei diz não matarás, mas eu te digo, aquele que chama tolo o seu irmão é réu de punição, tal qual o assassino é. A ideia de Cristo é, pode ser oculto um pecado sobre uma aparência de justiça. O adúltero pode se esconder por trás de um olhar cobiçoso. A soberba
ela pode se esconder na oração e no jejum, olhando para aqueles fariseus que iam para as ruas orarem, faziam jejuns e botavam ali uma capa de sofrimento. A soberba que havia no coração daqueles homens, o orgulho que havia no coração deles, estava por debaixo de uma capa de humildade, de piedade, de santidade, uma capa religiosa. Então a menção de Cristo agora é: cuidado com as aparências. Elas enganam. Nem tudo que se vê é. Tenha muito cuidado. Quantos aqui já não caíram em golpes de internet? Vai lá naquele site chinesinho. Você vê um tapete do tamanho do mundo no site, quando chega na sua casa é uma toalha de prato. Tem muitos que caem. Na foto está uma coisa linda, mas quando chega, está só o suspiro. Aquele carro bonito da propaganda que você de repente se ilude a comprar, quando chega lá o carro está todo arrebentado. O Photoshop, né, que hoje está muito conhecido, a aparência, ela engana. E Jesus vai nos mostrar que nós precisamos ter cuidado com as aparências. Nós não podemos ser levados pela apresentação que eles fazem. O texto vai nos dizer: os falsos profetas se vos apresentam disfarçados. A maneira como eles se apresentam é essa. Eles têm um discurso religioso, eles têm uma aparência religiosa, mas por trás eles são lobos vorazes. Mas em segundo lugar, queridos irmãos, nós precisamos nos precaver contra esses impostores, não se iludindo com a beleza do discurso deles. Nós não devemos nos deixar levar pelas aparências, mas também não nos iludir com o discurso que eles propagam. Veja agora, por favor, o verso 21. Nós vamos dar um salto do 15 para o 21. E depois a gente volta para o 16 e eu vou explicar o porquê dessa relação do 15 com o 21. O texto diz aí: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Primeiro nós temos a aparência desses falsos mestres. Agora nós temos o discurso que eles propagam. Há uma relação muito clara entre o versículo 15 e o versículo 21. Primeiro, porque nós temos a apresentação, a ideia é uma aparência disfarçada. Segundo, nós temos um discurso, é a religiosidade disfarçada. No primeiro momento é apenas a aparência, para enganar, para seduzir. No segundo momento é o discurso para tentar convencer de que aquela aparência de fato é real. É o vendedor da pirataria, que faz a propaganda para você como se fosse uma peça inquebrável. Mas você sabe que provavelmente ela só vai passar uma semana na sua casa, um mês e vai quebrar. Porque é pirata. Porque é a falsificação. Porque não é o original. Essa ideia da pirataria, essa ideia da falsificação, ela nasce no Éden com o diabo. Quando, se vestindo de pele de serpente, fala à mulher e a seduz fazendo promessas ilusórias. Promessas essas que a mulher nunca desfrutou, pelo contrário. Ela prometeu o conhecimento do bem e do mal, o conhecimento do bem que tinha foi corrompido por causa do pecado, e agora tudo que passou a olhar de maneira mal, porque os seus olhos foram corrompidos, o seu coração foi corrompido. Então tenha cuidado com a aparência, mas tenha também cuidado com a beleza do discurso. É um discurso superficialmente ortodoxo, vai dizer Jesus Cristo aqui. Eles chamam Jesus de Senhor, Senhor, ou em referência ao próprio Deus, Senhor, Senhor. A ideia é, eles eram religiosos. O discurso estava muito bem embalado numa caixa de religiosidade. Considerando o contexto imediato, nós vamos perceber que estes que se disfarçam de ovelhas, esses falsos profetas, certamente também são os mesmos que aqui clamam no último dia diante de Deus. Mas, Senhor, nós fizemos isso. Paulo, irmãos, vai nos falar sobre isso lá em Filipenses 3, verso 18 e 19. Veja lá, Filipenses 3, verso 18 e 19. Paulo menciona como que esses falsos mestres vão se comportar e qual o propósito deles. Aí Paulo diz assim: pois muitos andam entre nós
dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando, são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Paulo diz, olha, desde muito tempo eu estou avisando a vocês, tenha cuidado com os falsos mestres, tenha cuidado com os falsos mestres. Agora eu estou dizendo a vocês, até chorando, pelo amor de Deus, cuidado com os falsos mestres. O Deus deles é o ventre. Eles só se preocupam com coisas terrenas. Não se iluda quando você vê muita propaganda de prosperidade, de cura, de libertação. O Deus é o ventre. O desejo é realização terrena. Irmãos, e não foi essa a principal promessa que Cristo fez a nós. O Senhor pode nos abençoar de maneira que a gente venha prosperar? Pode e faz. Não é pode e deve, como diz Macedo. Ele pode fazer isso e faz isso quando Ele quer. Eu fico extremamente feliz quando eu vejo o povo de Deus prosperando e a gente vê claramente como Deus abençoa os justos. Como Deus abençoa o povo dele. Como Deus supre de bênção o povo dele. Mas o crente pode passar dificuldade. O crente pode passar aperto. O crente pode passar a vida inteira andando a pé. Jesus não garantiu a você que daria um carro. Se ele quiser lhe dar um carro, ele poderá lhe dar. Mas se ele não lhe der o carro, ele não vai deixar de ser Deus, porque os outros estão andando de carro e você está andando de pé. Ele vai inclusive dizer isso. Já no Antigo Testamento nós temos a menção: os pobres sempre tereis convosco. A pobreza é uma realidade que sempre vai existir. Não tem governante, não tem profeta, não tem ninguém no mundo que acabe com essa realidade, porque a pobreza é um estado do qual o pecado trouxe à humanidade. Não é porque você é pobre que você está em pecado, não estou dizendo isso não. Mas é porque nós haveremos de lidar com a realidade da pobreza, do sofrimento, é do suor do teu rosto comerás o pão de cada dia. Se nós sofremos, isso é uma demonstração clara do que o efeito do pecado causou na humanidade, não é no indivíduo apenas, mas na humanidade. Então, nós haveremos de passar dificuldades. Muitos crentes sofrerão, passarão dificuldade. Não há nenhuma promessa de que Jesus tem a obrigação de fazer você prosperar se você for dizimista fiel. Os falsos profetas, o que é que dizem? Se você der, ele tem a obrigação de dar em você o triplo, o quádruplo. Ele tem a obrigação de dar você 10 vezes mais. Faça um voto de fé que o Senhor vai fazer as suas coisas prosperarem. A fidelidade, conforme o presbítero ali falou aqui, ela é exigida. Agora, a prosperidade no aspecto de Deus fazer a sua renda multiplicar é uma condição que não será a todos. Toda dádiva, todo benefício, de fato, vem de Deus. Mas nós não podemos nos apegar às falsas promessas que os falsos mestres fazem. Deus tem a obrigação de fazer isso. E se você não está prosperando, é porque a sua fé é pequena. Esse argumento se quebra no meio quando a gente olha para a vida de Jó. Homem íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. E ainda assim, perdeu seus filhos, perdeu seus bens, perdeu sua saúde. Ficou ao ponto que até mesmo as crianças e os empregados zombavam dele, tamanha sua miséria. Pobreza ou riqueza não significa ser necessariamente sinal de bênção ou maldição de Deus. Mas é uma condição que o Senhor nos permite às vezes passar. Então, perceba que os falsos mestres, eles além de terem uma aparência bonita, eles também têm um discurso bonito. Eles clamam e falam em nome de Deus. E agora o texto vai nos dizer que eles fazem até mesmo milagres no nome de Deus. Se o falso ensino, irmão, se a falsa mensagem fosse óbvia, ninguém seria enganado. Ninguém. Só que o diabo sempre utilizou de sutileza. Essa imagem do diabo com um tridente na mão, com o rabo, cara vermelha, com um chifre na cabeça, isso surgiu na Idade Média. A Bíblia diz que o diabo se apresenta às vezes como um anjo de luz. O seu artifício, a sua principal estratégia é a sedução. E você já viu sedução feia? Não tem. Não tem. A sedução, ela sempre é atraente. A ideia de ser seduzido, ela vem exatamente disso, de algo que lhe atraia. Seja o sexo, seja o poder, seja o dinheiro, seja o orgulho, seja a soberba, seja o bem-estar, seja lá o que for.
Toda tentação, ela virá através de uma persuasão. E será bonita, será atraente, será desejável aos olhos, ao paladar, ao seu coração, à sua ideia de grandiosidade. Foi assim que o diabo fez com a mulher no Éden, foi assim que ele fez com Cristo após 40 dias de jejum. Olha, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Jesus estava com fome, ele promete pão. Jesus estava numa situação certamente de muita dificuldade, 40 dias de jejum, a humanidade de Cristo estava sofrendo. Ele diz, olha, tudo isso aqui vai ser teu se prostrado me adorares. Poder. Olha, te lança daqui, porque aos teus anjos ele vai dar ordem ao teu respeito. Está escrito, também está escrito que é o Senhor teu Deus, não tentarás. A tentação do diabo, ela sempre é para seduzir. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 a 5, Paulo vai falar àquela igreja que estava sendo seduzida por falsos apóstolos e falsos mestres, ao ponto que aos poucos eles foram abandonando a pureza do evangelho e se voltando contra o próprio apóstolo Paulo. E Paulo vai dizer assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas de demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. A reclamação de Paulo, a exortação que Paulo faz à igreja de Corinto é: vocês estão se apoiando em discursos bonitos de pessoas que não são de Deus. Tenham cuidado, porque quando eu fui até vocês, eu não usei linguagem sábia humana, eu não tive um discurso aprimorado, não tive palavras bem colocadas, mas eu falei com a unção do Espírito de Deus, com a autoridade, com poder, porque fui enviado por Deus. Agora vocês estão abandonando a mensagem do Evangelho para abraçarem discursos bonitos, recheados de sabedoria humana, recheados de coisas atraentes aos seus ouvidos. Tenham cuidado. Na segunda carta ele faz outra exortação. E agora no capítulo 11 da segunda carta, versículo 1 ao versículo 6, Paulo vai falar ainda mais sério com essa igreja. A primeira carta ele exorta. Na segunda carta, o problema ainda estava lá. E Paulo mais uma vez exorta. E ele vai dizer assim: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente de que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Porque suponho em nada ter sido inferior a estes tais apóstolos. E embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Paulo argumenta na primeira vez da sua pregação. Agora, novamente, ele argumenta: irmãos, vocês estão se deixando seduzir por esses falsos apóstolos aí. Eu não tenho o mesmo nível de comunicação que eles têm, mas eu tenho em conhecimento, eu conheço o Cristo verdadeiro. E eu vos prego o evangelho genuíno e verdadeiro. Cuidado com esses falsos mestres. Paulo vai dizer ainda na igreja, a igreja da Galáxia, lá em Gálatas capítulo 1, do 6 a 9, quando aqueles irmãos estavam abandonando depressa o evangelho para abraçar outro evangelho. E Paulo chega a dizer: irmãos, como já dissemos, agora repito, se alguém vos prega um evangelho que vá além do que recebestes, seja anátema.
ainda que venha um anjo do céu, como diz o versículo 8, sendo outro evangelho pregado, desconsidere-o. Não é de Deus. As aparências enganam. Essa é a lição que o texto vai nos trazer. Nós precisamos, em primeiro lugar, não se deixar levar pelas aparências. Em segundo, não se iludir com a beleza do discurso. Mas em terceiro, não confiar em sinais. Veja o versículo 22 ainda. Quando o texto vai dizer o seguinte: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Curiosamente, Jesus não vai negar a afirmação destes homens aqui. Perceba, nós fizemos milagres, nós expulsamos demônios, nós profetizamos. Profetizar, expelir demônios e curar. Qualquer semelhança com as igrejas que fazem isso é mera coincidência. Não, coincidência não. É isso aqui mesmo. O que Jesus agora quer dizer, ou que na verdade ele não rebate, é a veracidade do que eles estavam afirmando aqui. De fato eles fizeram milagres, de fato profetizaram, de fato expeliram demônios. Jesus não rebate, percebam. Não há um Jesus dizendo, vocês nunca fizeram, vocês estão mentindo. Não há menção disso aqui. No versículo 23 é que vem Jesus, eu nunca vos conheci. Mas Jesus não combate essa fala específica, porque de fato havia acontecido. Só que é exatamente aqui que nós vamos perceber um outro alerta que Jesus quer dar aos seus discípulos. Cuidado com a aparência, cuidado com o discurso, mas também cuidado com os sinais, porque até mesmo os sinais podem ser falsos. E agora ele vai nos mostrar de que maneira isso pode acontecer, quando na Bíblia Sagrada nós temos inúmeros momentos onde a falsificação da profecia, da expelição de demônios e da cura acontece. Não só no Novo Testamento, mas já no Velho Testamento, a gente tem primeiro uma demonstração de falsa profecia, ou, pelo menos, de profecia dada por parte de alguém que não era verdadeiramente temente a Deus. É o caso de Samuel. 1 Samuel 10, versículo 10 ao versículo 11, diz assim: chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. Aqui é outro contexto, onde a gente vai encontrar esse movimento atípico no Antigo Testamento, onde o Espírito de Deus se apossava e saía, onde o diabo também, o espírito maligno, se apossava e saía. Se você lembrar, a vida de Saul é marcada por esses dois aspectos. Ora, o Espírito de Deus vem, pousa sobre ele e depois sai. Ora, vem um espírito maligno. E diz o texto que Saul tentou matar até Davi em um desses momentos que o espírito maligno estava sobre ele. Só que aqui é uma transição diferente, e depois a gente vai ver isso em doutrina sobre a ação do Espírito Santo e do diabo no Antigo Testamento. Mas perceba, o que é que Saul faz aí? Profetiza no meio deles. Todos os que dantes o conheciam, vendo que ele profetizava como os profetas, diziam uns aos outros: que é isso que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? É curioso porque aqueles que conheciam a vida de Saul ficaram estupefatos. Que é isso? Quer dizer que agora Saul é profeta, tendo uma vida totalmente desregrada, profetizando, ficaram espantados, mas logo lembraram de um provérbio que diz o seguinte: o provérbio diz o seguinte: todos que dantes conheciam disseram uns aos outros: que é isso que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? É um provérbio que era conhecido. Então, nós temos profecia que foi feita no Antigo Testamento por pessoas que não temeram a Deus. Nós temos também o engano carnal, ou práticas milagrosas feitas por quem não temia ao Senhor, começando com os mágicos lá do Egito. Nós vamos perceber, por exemplo, os magos, melhor dizendo, lá em Êxodo capítulo 7, veja lá, por favor, Êxodo capítulo 7, verso 21 e 22. Se você perceber aí, a primeira praga é anunciada, e a primeira praga vem sobre o povo, só que logo em seguida, os magos começam a atuar.
Êxodo capítulo 7, verso 21 e 22 diz assim: De sorte que os peixes que estavam no rio morreram, o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Primeira praga, versículo 22. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Veja agora Êxodo, capítulo 8, versos 6 e 7, quando diz assim: segunda praga. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Milagres sobrenaturais que Deus havia dito a Moisés e Arão que aconteceria como praga sobre o Egito e uma demonstração de que aquela ação de fato era conduzida por Deus, mas que é repetida pelos magos. Somente na terceira praga, no versículo 17 a 19 de Êxodo 8, que eles não conseguem fazer. É quando então nós vamos perceber aí a ineficácia dos magos diante dessa situação. Diz o texto em Êxodo capítulo 8, verso 17, que fizeram assim: Arão estendeu a mão com seu bordão e feriu o pó da terra, e houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. Verso 18. E fizeram os magos o mesmo com as suas ciências ocultas para produzirem piolhos, porém não os puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isso é o dedo de Deus. Até certo momento, eles conseguem imitar as práticas milagrosas que os homens de Deus fizeram. Só que chega um momento que tudo aquilo cai por água abaixo. Porque o diabo ele sempre procura imitar a Deus, mas ele nunca vai ser igual a Deus. O diabo sempre tentou ter a mesma glória, o mesmo poder, a majestade que Deus tem, mas nunca teve nem nunca terá. Ele é enganador. Mas nós vamos ver também, queridos irmãos, que o poder satânico também é capaz de fazer coisas miraculosas. Lá em Apocalipse 13, do 11 a 14, diz assim: Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía chifres, 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer na terra diante dos homens. Seduz os habitantes sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. O diabo sempre é retratado na Bíblia Sagrada como alguém que seduz. E como alguém que seduz, vai enganar, vai tentar perverter a mensagem, vai tentar conduzir as pessoas ao erro. As aparências enganam. E diante dos falsos mestres, dos impostores, nós não podemos nos deixar levar pelas aparências, nós não podemos nos iludir com a beleza do discurso, nem podemos confiar em curas, achando que elas já testificam a ação de Deus. Nem sempre testificam a ação de Deus. Mas, finalmente, irmãos, em quarto e em quinto lugar, observem os frutos e aguardem o julgamento. Veja, por favor, agora o verso 16. Eu falei a vocês que nós voltaríamos para o 16. Quando o texto vai dizer então o seguinte: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Agora, Jesus faz menção aos frutos. Agora, perceba que contraste proposital que Jesus utiliza aqui. Ele vai falar de dois frutos muito apreciados. Ele menciona aí a uva e menciona os figos. Só que há um contraste terrível, porque não se colhe uva dos espinheiros, nem se colhem figos dos abrolhos. Perceba que, inclusive, essa é uma das maldições que vem sobre a terra após o pecado do homem. A terra produzirá espinhos e abrolhos. Agora,
a ilustração de espinhos e abrolhos, ela é utilizada para falar sobre os falsos mestres. Como que uma das maldições que o pecado também trouxe para a vida do homem foi exatamente a presença de enganadores. Não apenas o diabo com a terça parte dos anjos que cai do céu, mas agora a grande legião de seguidores, de falsos mestres que seguem a ele e que enganam também a outras pessoas, vai ser aqui mencionada por Jesus Cristo. Então, diante disso, o que é que a gente deve fazer? Observar os frutos. Diz o texto, toda árvore boa, versículo 17, produz bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Aí vem o verso 23. Então lhe direi explicitamente, nunca os conheci, apartai-vos de mim o que praticais a iniquidade. A menção agora é, preste atenção nos frutos, porque o julgamento final dirá se de fato eles temem ao Senhor ou não. Apartai-vos de mim, eu nunca os conheci. E aqui nós temos a menção do fogo, nós temos a menção do juízo, e nós temos a menção de que haverá uma separação eterna e para todo sempre daqueles que não temem ao Senhor. Cuidado com as aparências, é a mensagem de Jesus. Diante disso, irmãos, o que é que a gente aprende, o que é que a gente percebe? Mesmo Jesus falando para aquele contexto, para aquela época, para aquele povo, de que maneira isso até hoje deve ecoar em nosso coração? Nós ainda vivemos, irmãos, rodeados de falsos profetas. Não apenas estamos rodeados deles, como também crescem e se multiplicam o número deles. A cada dia surgirão novas seitas. A cada dia surgirão novas falsas igrejas. A cada dia surgirão novos mestres, apóstolos, bispos. Eu vi esses dias a unção de duas mulheres que eram chamadas pastoras e eram casadas numa igreja dessas LGBT, sendo consagradas a apóstolas. Duas pastoras que eram casadas, sendo consagradas a apóstolas. Numa igreja, eu acho que é a igreja mais conhecida que tem dessa comunidade LGBT aqui no Brasil. Cada dia que passa, nós vamos encontrar aberrações das mais diversas com respeito ao evangelho. O que é que a gente deve fazer com isso? Ter cuidado. Muito cuidado. As aparências, elas enganam. É exatamente aqui nesse momento que o que deve nortear o falso do verdadeiro é a palavra. É a palavra de Deus. Por isso que Paulo diz, ainda que venha um anjo do céu pregando outro evangelho que esteja fora desse aqui, não vem de Deus. Então, não se maravilhe com curas e milagres que são feitas por aqueles que não sequer abrem a palavra de Deus para ler. Se você abrir sua televisão Machado quando chegar em casa, tiver algum canal desses aí, deixe lá ligado 1 hora. Para mim é um sacrifício muito grande fazer um negócio desse, mas se você deixar ligado lá 1 hora, perceba o tanto de coisa que tem, menos a leitura da palavra. É cura, é música, é testemunho, é isso, é aquilo outro. Aí, vez em quando, aparece lá um texto bíblico passando uma canetazinha assim, para fazer uma campanha. A campanha disso, a campanha daquilo outro. A Bíblia é utilizada nessa igreja só como um amuleto para ganhar dinheiro, para prometer alguma coisa. A Bíblia é somente o amuleto que é utilizado para isso. Fora disso, ela fica fechada, guardada, porque aqui o que vale é milagre. Aqui o que vale é poder. Aqui o que vale é entretenimento. Então vamos falar sobre outras questões, vamos tratar sobre outros assuntos, vamos falar sobre coisas emocionais, mas a Bíblia deixa ela do lado, deixa ela do lado. Cuidado, as aparências elas enganam. Cuidado com as seitas. Eu dei uma série de doutrina aqui nas quartas-feiras sobre as seitas. Quem não assistiu, vai lá no canal do YouTube que está lá disponível. Toda seita, ela tem uma aparência de piedade. Ela traz uma mensagem numa caixinha de presente assim bonitinha para você. Mas o propósito final é perverter a mensagem do evangelho. E aqueles que seguem o evangelho falso não podem ir para um céu verdadeiro. Aqueles que seguem
um evangelho deturpado não podem servir ao mesmo Deus que nós servimos, de acordo com a Bíblia Sagrada. Cuidado com as aparências, elas enganam. Cuidado com os milagres, cuidado com as profecias, cuidado com as revelações. Irmãos, Deus nunca dirá, nem prometerá nada que esteja contrário à sua palavra. Deus não se contradiz. Ele não se contradiz. Ah, pastor, mas foi um milagre de Deus. Certo? Eu creio que pode ter sido um milagre. Eu creio que você pode até ter sido curado, como muitos já foram. Mas Deus não é contraditório a si mesmo, irmãos. Deus não vai contra a sua própria natureza, ao seu ser santo e perfeito. Deus não vai utilizar um milagre, sendo que aquele indivíduo que foi curado por ele, ao invés de agora se encurvar sobre a palavra, vai fugir da palavra. Pelo contrário, tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que o próprio Cristo operou de milagres, foi para que o nome de Deus fosse glorificado. E para que as pessoas se voltassem para Ele. É bem verdade que alguns foram curados e esqueceram, como os 10 leprosos, só voltou um. Bem verdade. Mas a ideia aqui do texto é cuidado com a sedução do diabo. As aparências enganam. Então talvez você goste muito de ouvir o bispo fulano de tal, o apóstolo fulano de tal, porque tem um discurso bonito, tem um discurso eloquente, faz promessas. Mas se isso está fora da Bíblia Sagrada, Paulo vai dizer: anátema, desconsidere, o desprezo não vem de Deus. As aparências enganam. Diante da falsidade, diante do falso ensino, que possamos permanecer firmes na palavra de Deus. E nesse sentido, nós precisamos ser como os bereanos. Lembra lá? Paulo pregando e os bereanos conferindo na palavra de Deus. A vida do crente não é baseada no milagre, na profecia, na revelação, no acontecimento. A vida do crente é baseada na palavra. Esteve na palavra, louvado seja Deus. Não está na palavra, não vem de Deus. Ainda que seja um anjo enviado do céu. Foi um clarão que apareceu no meu quarto. Um anjo veio e disse que era para eu casar com a esposa de Cicrano. É do cão. É do cão. Foi um anjo que apareceu e disse que era para me jogar nesse... Irmãos, eu vi um pastor dando o número da Mega Sena na igreja. Acredito nisso? Anota aí. Deus está me dizendo. 1, 2, 17, 24. Quem pegou, joga amanhã. Não é de Deus. Não é de Deus. Ainda que você ganhe, não é de Deus. Deus não se contradiz. O diabo que tenta nos seduzir, que tenta nos enganar, que tenta nos convencer de que aquilo que aborrece a Deus é bom porque foi bom para a gente. Tenha cuidado, as aparências enganam.